Sabe aquela companhia silenciosa de um gato? O que será que ela pode nos ensinar sobre a vida? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos mergulhar fundo nos significados da canção Meu Silêncio Mia para descobrir umas lições bem profundas sobre presença, sobre afeto e principalmente sobre a arte de simplesmente ser. E para desvendar os segredos dessa canção, a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Juntar 3 olhares completamente diferentes. A gente vai ouvir o que uma psicóloga, um psicanalista e um filósofo têm a dizer. Imagina só, o que acontece quando essas 3 mentes se juntam para analisar algo tão simples como o silêncio de um gato? Bom, é o que a gente vai descobrir agora. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa. Afinal, o que o silêncio de um gato pode nos revelar de verdade? Pensa bem, no mundo que é obcecado por barulho, por notificação, por ruído constante. A resposta para essa pergunta talvez seja muito, mas muito mais profunda do que a gente imagina. Vamos começar com uma ideia que é, no mínimo, poderosa. E se o nosso gato, aquele que está ali dormindo no sofá, não for só um bicho de estimação? E se ele for, na verdade, um mestre inesperado? Um professor que não usa uma palavra sequer, mas que mesmo assim ensina as lições mais importantes da vida. Olha só que interessante. Cada um dos nossos especialistas traz uma lente única para a gente olhar para isso. Para a psicóloga, a doutora Ana, o gato é quase uma âncora de mindfulness, sabe? Aquela coisa de estar presente. Já para o psicanalista, o Dr. Marcos, o gato representa o afeto em sua forma mais pura, totalmente livre de cobranças. E por fim, o filósofo, o professor Ivan, vai além. Para ele, o gato é a própria encarnação de um conceito da sabedoria oriental chamado não fazer. São essas 3 visões que vão guiar a gente nessa jornada. E apegando esse gancho do não fazer, que a gente chega na nossa próxima grande ideia. A sabedoria que existe no silêncio. No mundo que, vamos combinar, tem pavor do silêncio, da quietude, o que será que um gato, em seu silêncio, pode nos ensinar sobre nós mesmos, hein? E aqui o filósofo, o professor Ivan, nos dá uma chave que abre essa porta. Ele diz uma coisa brilhante. O gato nos ensina a diferença entre estar sozinho e ser solitário. Parece sutil, né? Mas essa pequena diferença, ela muda absolutamente tudo. Pensa comigo. Ser solitário é sentir aquele vazio, sabe? Aquela angústia que faz a gente ligar a TV, colocar música, qualquer coisa só para não encarar o silêncio. É uma fuga. Agora, estar sozinho, isso é outra história. É o que o gato nos mostra. É encontrar plenitude. O gato, ele não foge do silêncio, ele habita o silêncio. É como se ele nos dissesse, ei, o silêncio não é um buraco, não é ausência. É uma presença viva e que pode até curar. Agora, vamos entrar num terreno que, olha, quem tem ou já teve um gato vai entender na hora. Vamos falar da natureza única do afeto deles. É um tipo de amor, um carinho, que simplesmente não pede nada em troca. A nossa psicóloga, a doutora Ana, dá um nome para isso: presença incondicional. É aquela sensação de ser amado e aceito exatamente do jeito que a gente é, sem precisar fingir, sem precisar agradar, sem ter que cumprir nenhuma expectativa. Agora, pare e pensa, quantas das nossas relações humanas são assim? Pois é, o gato, só por estar ali, do nosso lado, quebra totalmente essa lógica. É exatamente por isso que aquele verso da canção, o amor não é pena, é tão, mas tão poderoso. O carinho de um gato não é pena, não é dó. Ele não tá ali tentando nos consertar ou resolver nossos problemas. Ele simplesmente acompanha, só isso. E é nessa companhia silenciosa que a gente recebe uma espécie de permissão. A permissão para ser quem a gente é, de verdade, sem máscara nenhuma. E o mais incrível disso tudo é que essa comunicação vai além do emocional. Ela é física, é fisiológica. Tem até um nome para isso, um nome científico: corregulação. É basicamente a ciência explicando por que a gente se sente tão calmo perto de um gato. Funciona mais ou menos assim, olha que fascinante. Imagina que nosso sistema nervoso tá a 1000, ansioso e acelerado. Esse é o passo 1. Aí, passo 2. Chega o gato com aquela presença calma, estável, aquele ronronar constante. E então, o passo 3, que é quase mágico, a sincronização. O nosso sistema nervoso, aos poucos, começa a se alinhar com o ritmo tranquilo do gato. Ele funciona como se fosse um diapasão, sabe? Vibrando naquela frequência de paz e convidando o nosso corpo a fazer o mesmo.
E essa paz toda que o gato nos traz, ela nos leva talvez para a lição mais profunda de todas. A arte de simplesmente ser. De existir sem precisar de uma justificativa. Pensa nisso. A gente vive precisando justificar tudo, né? O nosso trabalho, nosso tempo, nosso descanso. O gato não. Ele domina essa arte que a gente esqueceu com uma perfeição que dá até inveja. E aqui, nosso filósofo, o professor Ivan, faz uma conexão genial. Ele liga isso a um conceito super poderoso do taoísmo, chamado Wu Wei. A tradução é algo como não fazer, ou ação sem esforço. Mas a ideia é mais profunda. É a arte de fluir com a vida, sabe? Em vez de ficar o tempo todo lutando contra a maré. E qual a imagem perfeita disso? Um gato, dormindo tranquilo numa mancha de sol. É a personificação viva do Wu Wei. Vamos lá. Pensa um pouco nas qualidades quase zen de um gato. Ele vive totalmente, completamente no agora. Não tem culpa pelo que passou, não tem ansiedade pelo que virá. Como o psicanalista Dr. Marcos aponta, é puro instinto. Não tem todo aquele peso das nossas preocupações humanas. No fundo, o gato nos lembra de uma coisa fundamental, que a vida pode ser mais leve e que o simples fato de existir, de estar aqui, já é um baita milagre. Bom, e depois de tudo isso, depois de passar pela psicologia, pela psicanálise, pela filosofia, tudo isso para entender o silêncio de um gato, a gente chega na lição final. A pergunta é, o que de verdade a gente pode levar de tudo isso para nossa vida? Então, vamos direto ao ponto. Qual é a lição final que esse mestre improvável, o gato, nos deixa? Depois de toda essa análise, o que é que realmente fica? O que importa? Acho que a lição final é esta aqui. A gente precisa aprender a descansar no nosso próprio ronronar. É uma imagem linda, né? Talvez a maior jornada da nossa vida não seja para fora, para conquistar o mundo. Talvez seja para dentro, para encontrar paz no simples e milagroso fato de estarmos vivos. É sobre a gente se aceitar, se abraçar, do jeito que a gente é, sem a culpa do passado, sem a ansiedade do futuro, exatamente como um gato faz. É sobre encontrar a suficiência, a alegria, tudo no simples ato de ser, bem aqui e bem agora. Ele some só pra estar comigo, brinca com o vento, caço nada, me lembra que a vida é leve e sagrada. E quando a dor me visita, ele deita e dita a pista.